Olá pessoal, o tema da aula de hoje é a tecnologia e a organização do trabalho, um panorama desde o Taylorismo até a atual uberização. Essa é a primeira parte de uma aula que vai ser dividida, em duas partes. Nessa primeira parte, vou falar sobre o Taylorismo e o Fordismo. Seguindo aqui as minhas anotações. O nosso olhar sobre o processo produtivo desde a Revolução Industrial, ele tem tido como foco o avanço da tecnologia e as mudanças que esses avanços tecnológicos têm sobre o processo produtivo, enfocando o impacto, o impacto que a tecnologia tem, na vida social, o impacto dos resultados das inovações tecnológicas. Na aula de hoje, a gente vai olhar esse processo por um outro prisma. A gente vai enfocar o que acontece dentro das fábricas, dessas fábricas que surgem a partir da Revolução Industrial e que se tornam um elemento econômico central na sociedade moderna. Nós vamos olhar como que os capitalistas, os grandes empresários, organizam o processo produtivo e como que essas formas de organização vão mudando com o tempo, sempre em resposta a novos desafios, e novos problemas. Vamos começar falando sobre, então, o período inicial da organização industrial, aquele período que surge com o surgimento das fábricas, a partir da virada do século XVIII para o século XIX. Nesse momento da história da humanidade, surge um novo tipo de sociedade. Surge a sociedade moderna, a sociedade industrial, aquela sociedade que Karl Marx chamou de um novo modo de produção, o modo de produção capitalista, ou simplesmente o capitalismo. No capitalismo, o núcleo principal da vida econômica se articula em torno de duas classes sociais, dois grandes grupos humanos, dois grandes coletivos humanos que não existiam antes da Revolução Industrial. De um lado, os capitalistas ou a burguesia, pessoas que não precisam trabalhar diretamente, mas que possuem o capital, ou seja, são pessoas que possuem o dinheiro necessário para colocar em funcionamento o processo produtivo. Os capitalistas são os donos das fábricas, são eles que compram as máquinas, são eles que alugam ou que compram os imóveis, as instalações aonde vão ser estabelecidas as fábricas, são eles que compram as matérias-primas que vão ser utilizadas no processo industrial e são eles, é claro, que contratam os operários, ou seja, aqueles que vão efetivamente produzir as mercadorias, aqueles que vão colocar a mão na massa, para produzir, tudo que vai ser posteriormente vendido. No final do processo, são os capitalistas que vão se apropriar dos lucros, da riqueza gerada pela produção industrial. Uma parte desses lucros vai ficar nas mãos dos próprios capitalistas, em benefício do seu conforto individual, de suas famílias, e uma outra parte, muito maior, é aquela parte dos lucros que vai ser reinvestida para manter o processo se reproduzindo, manter o processo funcionando e, eventualmente, uma parte que vai servir para novos empreendimentos, a abertura de novos
negócios. Esse é o lado dos capitalistas da indústria. Do outro lado, se situam os trabalhadores, os operários, também chamados no capitalismo de proletários. Esse nome proletário é muito interessante, né? Ele vem de uma ideia, né, muito associada ao início, aos primórdios da produção industrial, em que se considerava que o único patrimônio que aqueles operários, que aqueles trabalhadores tinham, eram os seus próprios filhos, ou seja, a prole. Não tinham mais nada além disso. De fato, os operários, por definição, eles são pessoas que não têm recursos para sobreviver por conta própria. Eles são livres, né? O capitalismo pressupõe o trabalho livre, né? Porém, né, para viver, os trabalhadores são obrigados a buscar emprego, né, nas empresas existentes. Do contrário, eles morrem de fome. Os trabalhadores não têm terras, não têm instrumentos de trabalho, que são as máquinas, então eles precisam alugar a única coisa que eles têm, realmente, que é a sua força de trabalho, alugar a sua capacidade de trabalhar para os capitalistas, para os donos das fábricas, em troca de um salário. Era assim no início da Revolução Industrial, no século XVIII, continuou sendo assim nos tempos de Karl Marx, no século XIX, e continua sendo assim ainda hoje no século XXI, com todas as mudanças tecnológicas e culturais e tudo mais que se possa imaginar. Esse contrato pelo qual os trabalhadores alugam a sua força de trabalho aos empresários, aos capitalistas, esse contrato, né, ele é regulado em horas de trabalho. O trabalhador industrial, ele não pode ser remunerado pela produção em si, né, como era nos tempos, né, da manufatura, né, em que cada artesão, né, que era o trabalhador da época, cada artesão produzia num mês X pares de sapatos. No trabalho industrial, é impossível você medir quantos pares de sapatos um operário individual produz, porque essa produção ela é coletiva. Né? Cada operário ele contribui para o produto final, mas é impossível medir quantos sapatos cada um, né, fabricou durante um mês. O que acontece nessa relação é que o operário ele vai se colocar sob as ordens da empresa durante uma jornada diária, durante uma jornada que é medida em horas de trabalho. Durante aquele período, esse trabalhador ele abre mão da sua liberdade, né, e ele é um serviçal do dono da empresa. Ele é pago para obedecer às ordens que ele recebe, né, durante aquele período. O que acontece é que, na medida em que o capitalismo se expande, a competição entre as diferentes empresas, entre as diferentes fábricas, vai se tornando cada vez mais acirrada. Isso obriga as empresas, para sobreviverem, né, a essa concorrência feroz, que é característica do capitalismo, que impulsiona o capitalismo a produzir mais e mais inovações. Então, as empresas, para sobreviver a esse processo de competição, elas são obrigadas a reduzir os seus custos, aumentando, portanto, a sua produtividade. A produtividade significa gerar valores cada vez mais altos em relação a cada unidade de capital investido, né? Ou seja, né, valor cada vez maior em relação ao capital que o empresário despende na compra de máquinas, na compra de matérias-primas e no pagamento de salários.
Esse uso de máquinas cada vez mais modernas permite uma produtividade cada vez maior das empresas. A modernização das empresas, né, com máquinas cada vez mais eficientes, cada vez melhores, né, essa modernização ela vai levar a uma diminuição dos custos da produção e a um aumento dessa produção, né, aumentando assim os lucros, né, do empresário. Mas o empresário não tem como diminuir o salário dos trabalhadores nesse processo. Ao contrário, o que se verifica historicamente é que, pouco a pouco, com o passar do tempo, o salário dos trabalhadores vai aumentando. Esse aumento acontece graças às lutas sociais, a luta dos próprios trabalhadores, as greves, as mobilizações e a organização dos trabalhadores em sindicatos, que é a forma de associação que os trabalhadores encontraram para pressionar as empresas, né, a conceder maiores benefícios e melhores salários aos trabalhadores. Um instrumento de defesa e de luta da classe trabalhadora, historicamente, até hoje, são os sindicatos. Nesse contexto, tendo que aumentar a produtividade, sem poder reduzir os salários, os empresários, ao longo da história, vão desenvolver uma série de estratégias para conseguir o maior rendimento do trabalho em relação ao salário que é pago aos operários. Qual que é o interesse dos patrões, dos empresários? O interesse deles é obter o melhor resultado, o melhor rendimento, a maior produtividade para cada hora de trabalho que eles estão pagando, que eles estão contratando, né, por meio dos salários. A primeira dessas estratégias é o Taylorismo. O Taylorismo, né, ele surgiu com um nome muito pomposo, com o nome de gestão científica do processo produtivo. O Taylorismo leva esse nome a partir de um engenheiro estadunidense chamado Frederick Taylor. Frederick Taylor nasceu em 1856 e morreu em 1915. Ele, portanto, é um homem do período final do século XIX e início do século XX. Ele se formou em engenharia, ele é de uma família de empresários. O caminho normal para ele, após se formar em engenharia, seria continuar a sua formação. Ele tinha a possibilidade de estudar administração de empresas na famosa Universidade Harvard, nos Estados Unidos, mas ele optou por uma trajetória diferente. Ele foi trabalhar de operário, ele foi para o chão da fábrica. Ninguém sabia, os colegas dele, nem os chefes, nem os patrões onde ele foi trabalhar, sabia quem era ele. Ele se misturou, né, aquela massa de operários como mais um. E por que ele fez isso? Porque ele queria conhecer em detalhe, pela sua própria experiência, como é que acontecia o trabalho no chamado chão de fábrica. Ele não queria olhar para o trabalho na indústria a partir de cima, a partir dos livros de administração, a partir do olhar dos empresários, mas ele queria saber como que a coisa acontece, né, ali, né, in loco, ou seja, no chamado chão de fábrica. E o que o Taylor descobriu a partir do seu trabalho nas fábricas? Ele passou uns 2 ou 3 anos, né, como operário. Ele foi um excelente operário, foi promovido nas empresas onde ele trabalhou, né, galgou cargos ali, se tornou chefe de seção, mas isso é o que menos importa.
né? O importante são as descobertas que ele fez e o que ele fez com essas descobertas. Ele descobriu que os operários, de um modo geral, não se dedicam plenamente, de corpo e alma, a cumprir as suas tarefas. Ao contrário, os operários procuram poupar a sua própria energia, poupar esforço, trabalhando num ritmo mais lento do que aquele ritmo que eles poderiam, né, desenvolver se eles dedicassem força total, empenho máximo no cumprimento das tarefas. Evidentemente, né, não é isso o que eles fazem espontaneamente, eles só vão colocar o empenho máximo se eles forem forçados a fazer isso. O que é muito natural, né? Esse relativo corpo mole, digamos assim, essa resistência a jogar toda a energia no processo de trabalho é nada mais, nada menos do que uma forma de autodefesa dos trabalhadores. Eles partem de um raciocínio bastante lógico, que é o seguinte: já que a parte principal dos benefícios do trabalho fica com os patrões, com os empresários, uma maneira de diminuir essa diferença é trabalhar menos em troca do mesmo salário. Algo bastante óbvio, mas que o Taylor teve que ir lá, né, na fábrica, né, para perceber exatamente o que, né, esse processo e como que isso acontece. Uma outra descoberta interessante do Taylor é o seguinte: ele percebeu que quem controla na prática, na execução mesmo, o processo produtivo, não são os empresários, os gerentes, os engenheiros, né, que gerem, os gestores desse processo. Quem controla, né, o dia a dia do trabalho no chão de fábrica, daquela fábrica que ele conheceu no final do século XIX, né, quem tem o poder de fato, quem tinha o poder de fato sobre o processo produtivo, eram os próprios operários. Não os operários enquanto coletivo, mas particularmente aqueles operários mais antigos, mais experientes, que que exerciam uma liderança, né, muito forte, muito intensa sobre o conjunto da força de trabalho. Quando um trabalhador iniciante queria aprender como é que se fazem as coisas, ele não ia perguntar para o chefe, muito menos para o engenheiro, que estava totalmente inacessível. Ele ia perguntar para aquele colega mais experiente, aquilo que era mais respeitado como aquele que sabe das coisas, que sabe como que as coisas funcionam ali dentro. Então, os trabalhadores, de alguma maneira, eles se apropriavam do processo de trabalho, né? Quer dizer, eles se submetiam às ordens, mas na hora de fazer mesmo, eram eles que sabiam como é que é a coisa, eles que faziam acontecer dentro da fábrica. Pois bem, o Taylor, né, ele olhou para para essas descobertas, evidentemente não com o olhar de um sociólogo, né, de um estudioso, né, apartado, né, dos interesses em jogo, mas ao contrário, né, ele olhou para esses temas, para essas descobertas, na perspectiva dos interesses do capital, o lado em que ele estava nessa história. E então Taylor, ele respondeu a essas questões, a esses problemas, né, do ponto de vista da empresa, esses problemas que ele encontrou do ponto de vista do capital, inventando aquilo que ele considerava que era um método científico de organizar o processo produtivo. Organizar o processo produtivo para que a empresa tirasse o máximo proveito de cada hora de trabalho que ela tinha que pagar no final do mês para cada um daqueles operários. O objetivo do Taylor era fazer com que as tarefas fossem realizadas da maneira mais rápida e mais eficaz,
com menor desperdício de tempo, de eletricidade e de matéria-prima, sobretudo menor desperdício de tempo de trabalho de cada operário. Então, daí surge o chamado Taylorismo. São 4 as principais características do Taylorismo. Primeira, a divisão do trabalho em tarefas, de modo a aumentar a produtividade. Ou seja, no sistema taylorista, a novidade que Taylor introduziu é que cada operário, na hora em que ele chega na fábrica, ele recebe, ou recebia naquela época, era assim que funcionava, ele recebia uma cartela especificando em detalhe tudo o que ele teria para fazer naquele dia. Segunda característica, a produção em série, de acordo com uma padronização. Uma terceira característica é o controle do tempo de realização de cada tarefa. Isso é a marca registrada do Taylorismo. O próprio símbolo do Taylorismo é o cronômetro, porque para chegar a estabelecer as tarefas em detalhe de cada trabalhador e para poder especificar quanto tempo cada trabalhador tem para realizar cada tarefa, para chegar a isso é necessário fazer um estudo, um cronômetro na mão, medir o tempo que um bom trabalhador, um trabalhador considerado eficiente, que possa ser um modelo para os demais, quanto tempo ele leva para fazer cada operação, cada tarefa. A partir daí se pode estabelecer um padrão de tempo para ser seguido igualmente por todos os operários em cada pedacinho, em cada operação, em cada parte da sua jornada de trabalho. E por fim, a quarta característica do Taylorismo é o controle detalhado pela empresa da forma de trabalho. O trabalhador perde completamente a autonomia. Quem vai dizer como que as coisas devem, como que as coisas devem ser feitas, vai ser a própria empresa, através da sua estrutura hierárquica, através dos chefes de cada uma das seções. Esse método taylorista ele logo mostrou excelentes resultados, produziu ganhos enormes, gigantescos de produtividade, e a partir daí, a partir de algumas poucas fábricas nos Estados Unidos, o taylorismo se difunde a todo o sistema industrial nos Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa inteira e ao mundo inteiro, a qualquer lugar onde existisse uma fábrica moderna funcionando. Maior eficiência, maior produtividade, maior controle das empresas sobre os processos produtivos e, portanto, maiores lucros. Desvantagens do taylorismo: um alto grau de desgaste dos trabalhadores. Aquele tempo que o trabalhador encontrava, que ele dava um jeito de descansar, de passar uma parte daquele tempo livre ali da produção propriamente dito, aquele tempo é eliminado, os horários de descanso, até mesmo o horário de ir ao banheiro é controlado, é cronometrado dentro do taylorismo. Então é um desgaste físico e psicológico muito grande do trabalhador. O trabalhador ele passa a ter menos motivação no processo de trabalho, porque as tarefas são mais monótonas, ele tem menos autonomia, ele não... Ele simplesmente é um cumpridor de ordens, nada mais do que isso. O trabalhador ele também ele perde em grande parte aquele sentido de equipe na execução do trabalho. A interação é menor
e o desinteresse em geral do trabalhador pelo resultado do trabalho é menor. Né? O resultado de tudo isso é uma tendência de queda na qualidade da produção. A situação dentro da fábrica, né, passa a ser uma queda de braço. De um lado, a empresa controlando, pressionando, monitorando, medindo, né, cada movimento, cada gesto do trabalhador, né, e do outro lado o trabalhador, né, oprimido por essas regras, né, onipresentes, né, cada respiro, cada espirro do trabalhador ali dentro está sendo contabilizado, significa alguns segundos a menos preciosos, né, no processo de trabalho. O Taylorismo deu origem à segunda dessas estratégias, que na realidade é uma continuação, um aperfeiçoamento do Taylorismo, que é o Fordismo. O Fordismo ele foi introduzido pelo John Ford. John Ford era o dono da fábrica de automóveis de mesmo nome, a Ford, dos Estados Unidos, fábrica que existe até hoje, já são várias gerações, né, da família Ford, a Ford sobrevivendo, né, a todas as mudanças vertiginosas que a economia mundial tem atravessado nas últimas décadas. No início da indústria de automóveis, né, na virada do século XIX para o século XX, a fabricação de carros era um processo praticamente artesanal. Ele era quase artesanal pela sua imensa complexidade. Nunca existiu antes do automóvel nenhum produto da indústria que fosse tão complexo, né, que envolvesse tamanho número de componentes, né, e, enfim, e mecanismos e dispositivos, um conjunto de dispositivos tão complexos quanto um automóvel. Né. Então, para fabricar um carro, né, era necessário se mobilizar equipes de trabalhadores altamente especializados, a maioria deles, portanto, muito bem pagos, para montar os carros um a um. Né? Era assim que os carros eram feitos. Né? A equipe fazia um carro, depois daquele carro pronto, aí começavam a fabricar um outro carro. Né? Um processo muito parecido com o da manufatura. Então, era uma produção muito lenta, o custo da mão de obra era muito alto, né? Mobilizava-se, conforme eu disse, operários muito especializados, e isso tornava os automóveis um bem extremamente caro. Até a década de 1920, o automóvel era um bem de luxo, de alto luxo, restrito aos consumidores da elite. Só quem tinha carro até meados da década de 1920, isso nos Estados Unidos, o lugar onde a indústria automobilística, né, moderna se desenvolveu antes dos outros, mesmo nos Estados Unidos, só quem tinha carro era gente muito rica. Em países periféricos como o Brasil, então, quem tinha carro até essa época eram verdadeiros milionários. O carro era realmente, né, um bem muito restrito, muito elitizado. Né? Até que o John Ford, né, criasse, estou olhando aqui, né, introduzisse um novo método de fabricação dos carros, né, que veio mudar radicalmente, né, esse mercado dos automóveis, e, por tabela, né, ao se estender esse método a outros ramos da indústria, né, mudou radicalmente a maneira de se produzir dentro da indústria, né, com reflexos até os dias de hoje. O que fez o John Ford de tão importante? Ele vislumbrou a possibilidade
de criar um mercado de massa para os carros que ele fabricava. Ele não se contentou com aquelas características de um produto de elite vendido apenas para umas poucas pessoas, vendido a um preço muito alto, dando um bom lucro ao fabricante, mas mantinha a fábrica numa espécie de camisa de força, que era o alto custo do automóvel, o que limitava a expansão, né, desse negócio, a expansão desse mercado. Ford acreditava que era possível produzir automóveis numa escala de massa. Então vem daí a primeira característica do modelo fordista, a produção em massa. A ideia, que foi implementada inicialmente pelo John Ford, é que era possível reduzir os carros, reduzir os preços dos automóveis, produzindo, né, os veículos em massa, né, de modo a atender um mercado consumidor potencial, porque o carro era um bem que todo mundo a princípio queria ter, né, atender então a potencialidade imensa, inesgotável, né, desse possível mercado para os automóveis. Um mercado que só iria existir se os preços, né, caíssem drasticamente. Né? E então a primeira característica do Fordismo é essa, né? É a produção em massa. A segunda característica do Fordismo é uma continuação do Taylorismo, que é o parcelamento de tarefas de uma forma muito mais rígida e muito mais detalhada do que no Taylorismo. Na Ford, depois das mudanças implementadas pelo seu dono, os trabalhadores já não precisavam mais serem artesãos, especialistas em mecânica. Para trabalhar na fábrica de automóveis, para fabricar automóveis, bastava somente ter uma resistência muito grande. Uma resistência física, porque era um trabalho muito penoso, muito cansativo, e resistência psicológica, porque esse se tornou um trabalho, acima de tudo, muito chato, muito monótono, né, desinteressante. Porque o processo de produção, né, na Ford, depois nas outras fábricas também, né, o processo de produção passou a ser constituído por uma sequência ilimitada de gestos, sempre os mesmos gestos, repetidos ao infinito ao longo da jornada de trabalho de cada um dos operários. O operário se torna um apêndice da máquina. Ele não tem a possibilidade de fazer um único movimento, um único gesto, né, que saia fora daquele padrão, né, daquele estritamente necessário para cumprir a sua tarefa, que é sempre a mesma. A terceira característica do Fordismo, que vai concretizar isso que eu falei, e que é a grande inovação do Fordismo, a inovação revolucionária do Fordismo, é a linha de montagem. Na linha de montagem, os operários são enfileirados um ao lado do outro, exatamente como no filme Tempos Modernos. É indispensável que vocês assistam ao filme Tempos Modernos, especialmente a primeira meia hora ou 40 minutos do filme, né, em que ele mostra, né, de uma forma muito viva, muito perspicaz, né, o que é a linha de montagem do Fordismo. Então, os operários são colocados, enfileirados, né, diante de uma esteira rolante, e por essa esteira circulam as peças que estão sendo produzidas, sobre as quais cada um dos operários vai agir. A tarefa individual de cada operário
é realizada em cima daquela esteira. Aquela esteira é que comanda o processo. É nessa esteira que se estabelece, por meio dessa esteira, a ligação entre as tarefas individuais, né, feitas em série por cada um dos trabalhadores daquela mesma seção. O trabalhador ali agindo, né, como realmente um apêndice da máquina. Ele não é mais do que isso. Esse método mudou radicalmente o sistema de produção da Ford, que passou a vender carros em grande número, muito mais baratos do que os seus concorrentes. O que esses concorrentes fizeram? Eles tiveram que se adaptar, então, a General Motors, a Chrysler, né, e outras empresas dos Estados Unidos, né, que disputavam, né, o mercado de automóveis com a Ford, fizeram a mesma coisa, copiaram a linha de montagem original da Ford, e a partir daí esse sistema se expandiu para todos os ramos da indústria no mundo inteiro. Foi assim que surgiu esse sistema, que por ser, né, sistema fordista, que por ter mantido tudo o que já vinha antes do Taylorismo, né, é chamado pelos estudiosos de sistema fordista-taylorista. Esse é um sistema que dominou o processo industrial no mundo inteiro até a década de 1970. E esse processo, em grande parte já superado por outras estratégias sobre as quais eu vou falar na segunda parte dessa aula, né, apesar de já estar no seu essencial superado, ele ainda persiste em alguma medida em certos ramos da produção, principalmente em países periféricos como o Brasil. Esse é o caso de um outro filme que eu compartilhei com vocês aí no Moodle, um filme chamado Carne e Osso, que é um documentário brasileiro sobre a indústria dos frigoríficos. É um ramo da indústria onde até hoje vigora de uma forma pura o sistema, né? As características do sistema fordista taylorista. Ok? Na segunda parte dessa aula, eu vou falar então da superação do fordismo-taylorismo por uma nova estratégia, que é o toyotismo, né? E além do toyotismo, vou falar alguma coisa sobre o chamado volvismo, da empresa Volvo, e sobre a atual uberização do trabalho. Ok? Eu paro por aqui então e na sequência vai a segunda parte desta aula. Obrigado pela atenção de vocês.